Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição do SC Think Tank, Santa Catarina Tanque de Pensamento. Hoje nós ficamos com a segunda parte da entrevista feita com o professor e antropólogo Alexandre Amorim, e eu aproveito para agradecer as curtidas, os compartilhamentos, as novas inscrições, e a propósito disso, aproveito para fazer uma solicitação especial de nos ajudarem a conseguir mais um inscrito, para a gente cumprir a nossa meta até o final de setembro, que é quando a gente deve completar 2 anos de atividade do SC Think Tank, sempre refletindo sobre aspectos do desenvolvimento do Estado de Santa Catarina. Tem muita coisa a dizer pela frente, muita coisa a estudar e demonstrar aqui, inclusive aperfeiçoar o nosso canal na medida em que a gente passe a ter mais tempo sobre isso, para isso. Então, eu antecipo meus agradecimentos pela possibilidade de cada um de vocês possa conseguir mais um inscrito e a gente atinja a nossa meta, segunda meta em setembro. Não falta muito, faltam aí uns cerca de 47, 48 inscritos para a gente chegar lá, tá bem? Então, um grande abraço, a gente se vê semana que vem. Eu acho que sim, existe essa questão de que é preciso não ser tão rigoroso com os menos favorecidos, porque de alguma forma eles se sentem culpados, né? E aí então eu preciso de alguma forma aliviar minha consciência em relação ao que acontece, que eu não consigo mudar de alguma forma, então a gente deixa que as coisas aconteçam da forma como elas estão acontecendo, e aí não exige tanto, né? Há um afrouxamento, né, do cinto moral em relação a alguns comportamentos que passam a ser tolerados, né? Só que isso, em termos de sociedade, cria né? Isso produz efeitos. Aí entra no caso do juiz que você colocou, né? Isso aí, em termos de uma pessoa, é uma coisa, mas em termos de uma coletividade agindo, né? A partir dessa concepção de que o que eu faço será tolerado porque não há ninguém que esteja acima, né? Moralmente falando, para que possa servir de baliza ou até de uma autoridade que vai dizer o seguinte: olha, o limite é esse, né? Isso não está claro. Então isso serve como incentivo para que esses comportamentos continuem cada vez mais. E aí entra a questão, para além da concepção antropológica, é a própria noção aí tem relação com o corporativismo, com o patrimonialismo, que é uma elite que faz leis para se favorecer, e aí nós estamos cheios de casos assim, e cria uma sociedade injusta, concêntrica, movida na política por essa prática que para mim é a raiz do problema do Brasil. Posso estar sendo um pouco enfático nisso, mas enfim, a reflexão que a gente faz politológica, sociológica, antropológica, também precisa dar ênfase nas ideias, para a gente colocar a prova e depois se alguém disser não é isso. Mas, para mim, o problema radical do Brasil é o patrimonialismo, que é esse hábito de apropriar-se do patrimônio público e fazer do patrimônio público uma extensão do patrimônio privado. Essa é a minha principal crítica em relação à sociologia, porque a sociologia a sociologia brasileira e boa parte da sociologia mundial parte do pressuposto de que o problema radical, voltando ao... distribuição. Isso. Então, você tem uma conflagração entre duas classes, capitalista e trabalhador, e essa é a raiz do problema e também a raiz explicativa. Vai explicar tudo. Eu acho que não. O problema, o conflito, num país como o Brasil, está entre um Estado extrativista, que extrai os recursos de uma sociedade produtiva, né? Então, enquanto a gente não esclarecer isso, por exemplo, através da sociologia no ensino médio, para mim, seria de grande utilidade. Enquanto a sociologia não fizer isso, para mim, serve para muito pouca coisa. Então, no fundo, essas coisas todas nos levam de volta aqui ao problema original que a gente sobre o qual a gente começou falando, que é a perda da noção de autoridade. E isso
tanto está presente na condição do professor, como está presente, de alguma maneira, está presente nos conteúdos. Quando tu falou ali atrás da equalização da relação entre professor e aluno, né? O professor não é o detentor do conhecimento e tal. Quando essa crítica da democracia liberal, né, que vai se contrapondo à autoridade, confundindo autoridade com autoritarismo, né, nos leva a uma concepção equivocada em que o aluno é ensinado desde o ensino fundamental, já de uma maneira ou outra, por essa pedagogia lúdica. Os pedagogos vão cair de pau em cima, mas e aí vai para o ensino médio com a noção de que é preciso ensinar sobre os direitos dos indivíduos, né? Então, a cidadania se resumiu também equivocadamente, para mim, na noção da consciência sobre os direitos, e se perdeu a noção sobre o dever que cada um tem para com a sociedade, a coisa do civismo. Uhum. E por que eu acho que isso aconteceu, Alexandre, no caso brasileiro? É mais amplo, mas no caso brasileiro tem muito a ver com o combate ao regime militar, né, o fim do regime militar, e agora nós vamos criar a sociedade ideal, que não vai ser mais uma sociedade autoritária, e aí se confundiu autoritarismo com autoridade, e, entre outras coisas, se jogou pela janela fora o conceito de civismo, né, que implica na ideia da responsabilidade para com os outros, para com a comunidade, a sociedade onde a gente vive, de onde a gente tira tudo, e criou uma geração de mimados, aí, né? Tem até autores que falam sobre isso, em que o aluno muitas vezes se acha no direito de confrontar o professor, e o professor se sente indefeso porque ele não tem mais nenhum amparo institucional e legal, talvez muito precário, porque do outro lado tem um indivíduo com uma plena noção dos seus direitos, ele foi ensinado dessa maneira, ele foi mimado, e aí a gente criou uma situação na educação que, tu morou nos Estados Unidos também, né? Eu não sei como é que é lá e tal, a gente sabe por leitura aqui e ali, mas, pô, eu vejo essa preocupação aqui e ali, alguém fala de a educação em tal qual país, inclusive nos Estados Unidos, Alemanha, Itália, ou Suécia, não sei mais aonde, Japão. Imagina um aluno japonês e compara com um aluno brasileiro, né? Uma das diferenças que eu percebo, você fez a comparação, né, Estados Unidos e aqui, é que a questão um pouco da perda de autoridade, isso ocorreu de forma, né, generalizada no Ocidente todo. Uhum. Mas em alguns lugares isso se apresenta de uma forma diferente, tem uma outra faceta. Então lá ainda a sociedade americana carrega muito ainda aquela noção da doutrina de que a educação é a doutrina que falava que a escola é a substituição dos parentes. Tem um termo lá, latim, né? Substitutos in loco parentes. In loco parentes. In loco, uma coisa assim. No lugar do parente. A escola faz essa função. E aqui é uma discussão que aqui o pessoal vira e mexe aparece. Não, porque educação é em casa, não é na escola, esse tipo de coisa. Nos Estados Unidos não tem isso, porque lá, de fato, a escola assumiu esse lugar de autoridade dos pais, vamos colocar assim. Obviamente que, como todas as figuras foram esvaziadas, a escola também ocorre a mesma coisa. Mas lá, pelo menos, eles sabem que ali está quem representa a figura do pai dentro da escola. Esse é um dos fatores diferenciais que modifica um pouco o ambiente. E com relação ao currículo, né, é aquela preocupação de que o currículo, se ele for, né, se eu comparo um currículo ensino médio aqui e lá, você vai ver essa diferença. Nós estamos num contexto complexo, a cidade está se complexificando cada vez mais, é difícil o currículo acompanhar. Mas entre ser um currículo parcial e superficial, a cidade americana opta pelo parcial, mas que você consiga ensinar alguma coisa para esses indivíduos. Aqui não. Aqui a gente optou, né, por querer dar de um a tudo, mas de um a tudo de forma muito superficial.
e a gente não consegue formar ninguém, nem em termos de civismo, nem em termos de pensamento crítico, nem em termos de pensamento lógico. A gente não prepara o indivíduo para absolutamente nada, entendeu? O indivíduo que sai dos Estados Unidos, do high school, ele tem uma função para a sociedade. Ele é útil em vários aspectos, né? Ele consegue ali emprestar a sua força de trabalho prático ali, né, na questão técnica. Ele consegue ter uma mínima noção do quanto ele é importante para a sociedade, para a coletividade, e coisas que nós aqui, no nosso esforço, né, a gente não tem conseguido minimamente produzir indivíduos assim, nem no ensino fundamental, nem no médio, nem no... Então, no final das contas, essas diferenças aí, quando falo dos Estados Unidos, poderíamos falar de outros países. A comparação com os Estados Unidos é sempre importante porque o Brasil é um país grande e os Estados Unidos também, né? Tem muitos aspectos que são semelhantes, mas tem diferenças. Acho que a compreensão, a consciência que adultos têm sobre a importância de uma boa educação para os seus filhos, uma educação no sentido pragmático também, que prepare todo ser humano, todo adolescente para o mercado de trabalho, né? Quando fala isso, para muitos cientistas pseudocientistas sociais no Brasil, ou enfim, educadores, parece uma ojeriza. A gente tem ojeriza disso. Porque falou, eu lembro, inclusive, Alexandre, sim, encerrando, já indo para os finalmente, mas já discuti isso com sociólogos, assim, por que não uma disciplina sobre ciência e tecnologia na grade curricular? Por que não falar sobre empreendedorismo e coisas assim relacionadas? Não, isso não tem nada a ver e tal. E aí eu me lembro do tempo que eu fazia graduação em que o pessoal dizia, não, falar sobre essas coisas aí e tal, na educação, preparar para o mercado de trabalho, o empresário, o capitalista que pague os cursos se ele quer mão de obra qualificada, que a educação serve para a cidadania, para ensinar noções de cidadania. E aí a gente comete uma injustiça com a grande maioria dos jovens que tem cujo anseio maior, né, na vida é se inserir na sociedade, no mercado de trabalho, ter uma profissão, ganhar a vida com isso, com o seu trabalho e tal. E na educação tem uma boa parte das pessoas que são contrárias a isso, né? E aí o fato é que provavelmente em um país como os Estados Unidos, como em outros países, tem uma geração adulta que compreende melhor a necessidade de uma educação otimizada para preparar o cara inclusive para trabalhar. E no Brasil, como por exemplo, a universalização do acesso à educação das crianças, né? Enfim, até o ensino básico, ensino fundamental, né? Até a 8ª, 9ª série, isso é uma coisa recentíssima. Foi o Fernando Henrique, na década de 90 ainda, né? 95 foi eleito lá. Eu lembro do ministro Paulo Renato Souza que reconheceu, não, o negócio é o seguinte, nós vamos primeiro colocar toda criança na escola. Depois a gente vai ter que discutir a qualidade da educação. Aí nós estamos 30 anos depois, nós ainda não fizemos isso direito. A gente faz de conta que faz, né? Porque não fundamenta. E aí, aquilo que tu falou antes tem todo sentido. A gente abarca tudo, mas tudo isso é meia boca, né? E a educação, infelizmente, com todo respeito, né, aos agentes educacionais, tem gente fantástica aí, seja em sala de aula, seja pensando a educação, mas inclusive essas pessoas elas são marginalizadas, tem muito capital humano na educação. Não vou mencionar nomes aqui, até porque não lembro aqui, mas que são assim, ignorados na sua sapiência, né? Walter, a questão da educação aí, nós vamos ter que entender que vai chegar um momento que nós precisaremos, de fato, repensar esse modelo, porque a desconexão, né, da educação com as reais necessidades que a sociedade tem está indo para um grau de não sustentabilidade mais, né? Se forma, né? Você pode usar essa palavra, formar indivíduos para uma realidade que não existe. Entende? A realidade que não existe. Então, se você universaliza, né,
um empreendimento que produz pessoas alienadas com relação à sua própria realidade de vida, essa universalização acaba sendo um desserviço ao invés de serviço. Então não adianta não adianta você disponibilizar esse modelo, né, para toda a sociedade, para todos os rincões, uma vez que ele produz indivíduos que estão desconectados com a sua realidade. Ou seja, se eles não passam pelo sistema e continuam ali conectados com o seu contexto, né, entendendo ali as demandas, talvez eles seriam mais úteis para esse contexto do que indivíduos que vão para a educação e acabam se desconectando da realidade do país, da família, da sua região. Então, não adianta, né? Se não se pensar em rever esse modelo, a gente vai continuar aí mais algumas décadas, né? Aumentando esses números aí de alfabetizados, né? E só que o resultado a gente está vendo, né? É produção de indivíduos que não têm nenhuma utilidade para a modificação significativa da vida que nós, né, da situação que nós estamos vivendo, e aí é muito investimento, é muito tempo, se gasta, né, bilhões, se gasta tempo, e o resultado é pífio, né? O resultado é vergonhoso. Sim, e realmente, isso é muito sério. E é tão sério que, se tu pensar, por um lado, né, quando a gente faz a comparação, tal, Estados Unidos, qualquer outro país, que a grande parte da população brasileira tem um acesso, viu a universalização do acesso à escola há pouco tempo atrás. Então, para muitos pais que têm pouca escolaridade, o fato de seus filhos estarem na escola já é uma grande coisa, e o fato de muitos, inclusive, ingressarem em um curso superior é uma grandíssima coisa. Então, não há ainda... falta feeling até o momento em que vamos discutir muito segurança pública em 2026 nas eleições, até que educação esteja em primeiro lugar na pauta, né? E aí tu tem um outro problema político também, que a sociedade, de maneira geral, não percebe, Alexandre. Eu li uma parte do documento elaborado na última Conferência Nacional de Educação, que planeja, que dá os pressupostos da educação, são diretrizes sugeridas, né? O MEC, felizmente, não é um documento oficial assim do tipo normativo. O MEC não precisa seguir isso. Acontece que o MEC é muitíssimamente pressionado pelo pessoal que constitui essa Conferência Nacional de Educação. Tem uma página lá, Alexandre, que o documento sugere jogar a BNCC no lixo. Pô, dá para levar a sério um negócio desse, cara? E pior que tu tem que levar a sério, porque isso é um fato. Tem gente na educação que sistematicamente, politicamente, trabalha contra isso que tu consideras necessário, com o que eu concordo. Nós precisamos colar a educação com a realidade e as necessidades dos alunos. E nós estamos fazendo, eventualmente, o contrário, né? Porque tudo bem, noção de cidadania e tal, isso, direito, mas e a preocupação com o mercado de trabalho está na BNCC, como está na LDB, que foi assinada pelo antropólogo falecido Darcy Ribeiro, um grande educador, né? Foi reitor da Universidade de Brasília, inclusive, eu acho que foi o primeiro reitor da Universidade de Brasília. Essa gente não respeita isso. Então, mas com tudo que a gente percebe aí, que tu está dizendo, para além disso, a gente também pode aproveitar o resto do sábado aí na Penha. Podemos te levar para um lugar aí para tu ver a Penha de cima. Quem sabe ver umas baleias, né, Magra? Baleia? Sério? Até isso, Lobo marinho? Hoje? Vou ver meu primeiro lobo marinho. Não, cara, então tá bom. Alexandre, se tu quiser dar os teus comentários finais, fica à vontade, mas desde já eu quero manifestar aqui a minha felicidade, minha alegria de te ter aqui com a gente. Então fica à vontade para dizer, se tiver mais alguma coisa a dizer em relação a isso tudo que nós falamos sobre várias coisas, né? E eu acho, inclusive, quero antecipar também o seguinte:
Eu espero que seja a primeira conversa de outras conversas que a gente venha ter aqui em casa, no SC Think Tank, que quem está assistindo, curte, compartilha. O Alexandre vai conseguir mais uns 800 fãs, nós vamos passar de 1.000 inscritos na semana que vem, né? Então, fica à vontade aí se quiser dizer mais alguma coisa.